Né? Não, tá bom, tá bom. 9 horas, hein? 9, né? Acaba 9. 9. Amém. Mas amém, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Nós sabemos que a igreja é onde nós estamos, né? É cada um com um caráter modificado em Cristo Jesus. E a gente procura alegrar na presença do Senhor em meio às dificuldades, às lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus da eternidade, é um Deus que criou todo e tudo, né? E é o Deus que dá sustentação a cada um de nós. E nós estávamos separados desse Deus, nós não conhecíamos esse Deus na intimidade. Mas quando esse Deus envia seu Filho Jesus, né, para resgatar um povo, então nós em Cristo Jesus somos nova criatura, porque nós passamos a ser ensinados pelo Senhor. Nós passamos por um processo de nascer de novo pela palavra de Deus. Nós fomos gerados novamente para que os filhos de Deus, através de Cristo Jesus, possam conhecer na íntegra o nosso Pai que é Deus. E não tem como nós conhecer Deus na intimidade se nós não ler a Bíblia, se nós não procurar conhecer o que é Deus na realidade. Porque Deus é Espírito. E os filhos de Deus, Deus deu o poder de se transformar também em filho de Deus pela palavra, né, e saber que esse corpo, sem o Espírito, ele está morto, ele não tem vida. Então, através da palavra de Deus, há vida em nós. Então, a palavra é que tem o poder de nos curar, nos libertar, né, no nosso dia a dia. E nós sabemos que Deus criou céus e terra, e tinha um povo de Deus que chamava a Israel do Senhor. Era um povo que foi para o Egito, um povo que foi escravo, né, ali 400 e tantos anos. E Deus depois levanta um homem para ir lá resgatar esse povo. E esse homem era Moisés. Tirou esse povo do Egito e andou pelo deserto, né, há muitos dias. E chegou um momento que, até aquele momento, a lei não existia. Mas depois Deus chama Moisés a um monte para que pudesse dar ele os 10 mandamentos a um povo. Então, quando Deus fez isso, passou a revelar a cada um de nós, a cada um daqueles, realmente o que estava em oculto, o que era correto e o que era errado as pessoas se fazerem. Então Deus chama Moisés no monte. Vamos estar lendo a palavra de Deus, que ela é mais eficaz. Vamos abrir lá em Êxodo 24, 12, e depois nós vamos à frente. Em Êxodo 24, 12, Deus chama Moisés que sobe ao monte para que pegue a tábua da lei. E ali Deus dá mandamentos para o seu povo. Amém, irmãos? Ele fala assim, 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei a tábua da pedra da lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinarem. E levantou-se Moisés com Josué e seus servidores e subiram Moisés ao monte de Deus. Vamos lá em Êxodo 34. E eu tirei Êxodo 34 também dá sequência. Em Êxodo 34 fala o seguinte, que quando Moisés desce do monte para falar ao povo de Deus, e ele não percebeu que o rosto dele tinha sido mudado. Êxodo 34, 33 a 34 fala isso. Então o rosto de Moisés estava completamente um brilho no rosto de Moisés, que era transitorial, que o povo de Israel não conseguia olhar fixamente para o rosto de Moisés, por causa daquela transitorial, aquela glória de Deus que se manifestava no rosto dele, de forma que Moisés tinha que colocar um véu para que pudesse conversar com Israel de Deus, para que pudesse conversar com o povo. E a palavra diz que quando ele entrava e quando ele saía, quando ele entrava ele tirava o véu, e quando ele saía ele tinha que colocar o véu para que pudesse falar com o povo de Deus, o povo de Israel de Deus, porque o povo não conseguia olhar para ele fixamente para o rosto de Moisés, porque o véu, aquela luz sobre o rosto dele impedia
era muito forte e o povo não conseguia olhar fixamente para o rosto de Moisés. Por que está trazendo isso? Isso foi lá, né, com o povo de Deus. Quando nós chegamos aqui hoje, no presente, que o dia de Deus ainda não se concluiu na nossa vida, aqui em 2 Coríntios 3, né, a palavra de Deus fala a respeito dessa glória que era transitorial. Ele está mostrando uma diferença de uma glória para outra glória, a qual nós fomos alcançados pela glória de Deus, que é uma glória totalmente diferente, é algo que se permanece em nós, que não é mais escrito. Vamos dizer que está escrito numa pedra, né, num outdoor, mas é algo que está afundamentado no nosso coração. É algo que faz a diferença. Em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aqui, ele está trazendo na íntegra, mostrando para eles a diferença que era lá com o que era hoje no futuro, no presente, naquele momento que ele estava ali, né, em que ele implantou a igreja aos Coríntios. Então ele era aquele que estava ali para dar testemunho de Cristo Jesus. É esse testemunho, através desses homens, é que nós realizamos hoje as nossas vidas, é através desses homens que nós conseguimos hoje caminhar e permanecer, porque o testemunho é verdadeiro. Então, em 2 Coríntios 3, ele fala assim: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos, ou necessitamos como algum de carta de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos a tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes também de se manifestar, de ministrar do novo ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Então aqui essa passagem aqui, ela é tremenda. Quando o apóstolo aqui está trazendo na memória dos coríntios, que ele está tentando mostrar para eles que ele foi ali, ele implantou uma igreja. O que ele ensinou a eles não foi algo natural do homem, mas foi algo que veio da parte de Deus, era algo que foi ensinado pelo Espírito de Deus, que eles tinham um coração puro, um coração que foi purificado pela palavra, que existia em cada um esse espírito de moradia, esse espírito de permanência, porque a palavra que foi pregada ali, o testemunho que foi dado ali, foi um testemunho real, que ele confiava naqueles que ele tinha anunciado, que eles não precisariam de carta de recomendações para que pudesse deslocar de uma parte a outra, que ele era a pessoa viva, que ele acreditava na palavra que ele tinha anunciado, ele acreditava naquilo que ele tinha ensinado à sua igreja. Eu acredito que nós hoje também em Cristo Jesus, quando olhamos para cada um de nós, para o nosso rosto, essa transformação, entendeu, irmão? O véu já foi rasgado. Eu olhar para você, você olhar para mim, ver em mim uma mudança, uma transformação que não precisa mais, né, pôr algo na frente para que eu converse com você como se fosse um confessionário, onde nós falamos, né, e não vemos a pessoa, mas recebemos um sermão. Mas em Cristo Jesus nós já somos ensinados, nós já somos capazes. Nós fomos capacitados por Deus para que nós pudéssemos então ir e ensinar. Nós já fomos ensinados por Deus. Está onde, irmão? Aonde está toda essa palavra alojada? Em nós, no nosso coração. O nosso coração é um pequeno músculo, mas é um músculo que é capaz de guardar muitas coisas. E às vezes muitos têm no coração o desejo de matar, de roubar, de fazer algo que não agrada a Deus. Mas em Cristo Jesus, quando nós temos a certeza que nós nascemos em Cristo Jesus novamente, o Deus dá um novo coração, e essa palavra ela entra no nosso coração e começa a fazer uma mudança, e nós vamos ser transformados de dentro para fora, né? De dentro para fora, que eu olho para você, você olha para mim e vê algo diferente. Porque há o mal,
Aquele que anda fazendo mal, ele não consegue fixar os olhos naqueles que estão em Cristo Jesus fixamente. Aonde o mal opera, as pessoas elas ficam tímidas, certo? Ela tem de se esconder, né, de trás do erro, da falha, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não. Nós somos transparentes em Cristo Jesus, nós chegamos sem medo, né, não precisamos esconder, né, nós chegamos de cara limpa, porque nós fomos mudados por Deus. O mundo não mudou a nós, o mundo não deu nada que pudesse mudar a nossa vida. Deus disse: eu fiz o mundo, mas não há meu mundo, e nem que no mundo há. Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Amados, até então, antes que Deus envie seu Filho para buscar a sua igreja, Deus está aguardando essa transformação de vida nas pessoas. Porque o mundo não tem noção do que está por vir, do que pode acontecer. Mas nós em Cristo Jesus, nós conhecemos aquilo que é para nós conhecer. Deus já revelou a cada um de nós. Parte do mistério de Deus nós conhecemos no nosso dia a dia, quando nós fazemos a leitura, quando nós alimentamos dessa palavra, quando nós deixamos esse Espírito de Deus nos ensinar. Porque Deus capacita o seu povo, não é para simplesmente falar assim: eu capacitei alguém e ele vai estar ali. Não, Deus capacita para que aonde eu for, aonde você for, eu seja a luz que brilha no meio da escuridão. Para que as pessoas possam olhar para mim e ver em mim um testemunho, uma pessoa mudada, diferente, pensamento diferente, palavra diferente. É a árvore frutífera, é a árvore que move, mas é a árvore que dá frutos bons. Em Lucas 10 ele fala: pela árvore se conhece o fruto. Eu canso de falar para os irmãos, eu não me preocupo em saber se o irmão é convertido e não, porque a própria palavra de Deus, ela diz: ó, pela árvore se conhece o fruto. Então ele está falando aquilo que procede de dentro da pessoa. É a palavra que ele está falando, testifica se ele é ou não. Porque nós somos ensinados pelo Pai espiritual. A palavra ela não está mais, a letra, ele está falando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é um testamento diferente, é algo que se permanece, porque muda, fica no nosso coração. Se está no meu coração, se está no nosso coração, então aonde que eu for, eu tenho essa semente guardada dentro de mim. Não tem como. A não ser que eu chegue um dia e fale: não quero mais. Eu não quero mais desse Deus, porque é ruim, eu não consigo mais sair, eu não consigo mais divertir, eu não consigo ir a uma balada, a um outro lugar qualquer, aonde dá prazer à minha carne. Irmãos, em Cristo Jesus, a alegria, ela é eterna, ela é para sempre. Ela não é simplesmente um momento, mas é uma alegria que dura para a vida toda. O que Deus está falando, irmão, é para que o homem não viva mais de forma errada. Se o próprio Deus fez uma mudança, se o próprio Deus enviou Jesus para que pudesse haver uma transformação de vida nas pessoas, então por que eu não vou querer? Porque nós não vamos querer essa transformação, essa mudança. O tanto que é bom a gente andar de cabeça erguida, né, no meio das pessoas, sem vergonha, sem medo, né, andar assim alegre, feliz, poder andar de cabeça erguida com um caráter mudado por Cristo Jesus. Um caráter modificado por Cristo Jesus. Porque Ele mudou. Então tem que ter uma entrega da nossa parte. Tem que ter uma entrega do povo para que Deus possa mudar. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu tenho dito assim, tem pessoas que dizem assim: eu fumo, eu bebo, mas o dia que eu quiser parar, eu paro. Eu falo: não, nunca. Porque o dia que eu conseguir mudar algo na minha vida, amanhã ou depois eu posso voltar a praticar as mesmas coisas. Porque eu vou me honrar a mim mesmo. Eu vou dizer: eu mudei porque eu quis me mudar. Então não há sustentação. Mas quando Deus muda, irmãos, há uma sustentação. Há uma segurança tremenda na vida da gente. A alegria, ela parte de dentro da gente de uma forma assim que você, às vezes, você se procura: como eu sou alegre. Eu estou falando isso, irmão, porque tem dia na minha vida que eu estou assim, e de repente eu me sinto assim, uma força tão grande dentro de mim, assim, que eu olho numa parede, assim, dá aquela sensação, sabe, de sair correndo e bater naquela parede. Fala: se eu for lá, eu bato, eu passo, sabe? É uma força assim que você não consegue se explicar, certo? Que vem da parte de Deus. Glória a Deus.
Então é a manifestação de Deus na nossa vida. Não tem como o homem falar algo de Deus se não tiver uma comunhão com Deus. E aqui está falando, ó, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vive e fica e permanece para sempre. Porque quando Deus deu a lei, aqui a tábua, os 10 mandamentos, ela revelou o que estava em oculto no homem. Ela revelou que o pecado estava sendo manifesto, porque existia uma lei, e essa lei, ela determinava determinadas coisas que era proibido o homem fazer, que era condenado diante de Deus. Mas quando nós chegamos em Cristo Jesus, ele está falando, ó, esse véu já foi tirado. Esse véu está colocado para o povo de Israel. Quando o povo de Israel lê os livros de Gênesis a Malaquias, eu acredito que são parte desses livros, que são parte desse povo, esse véu está colocado ainda. É porque precisa haver uma conversão, irmãos. Então é por isso que Jesus veio e cumpriu tudo que a lei determinava. Porque na lei tinha que ter um sacrifício. Então Jesus foi o cordeiro que veio para tirar, rasgar esse véu, para que eu e você pudesse chegar diante das pessoas e olhar de cara limpa, para não ser preciso de tampar. O tanto que é bom chegar diante de Cristo Jesus. Os discípulos andaram com Cristo Jesus, não precisava Jesus colocar nada que pudesse cobrir o rosto dele, mas eles andaram com Cristo Jesus e via face a face. E Jesus os ensinava. Jesus curava, libertava. Hoje, quando nós viemos nas igrejas, quando nós reunimos também aqueles homens que Deus o capacita, assim como capacitou Moisés, seja pastores ou líderes, não precisa você se esconder, falar, virar o rosto. Nós olhamos face a face. Você me conhece, você nunca me viu, mas o que está saindo de mim não é meu, mas é do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Para que nós possamos viver, ter paz um com o outro. Não há diferença, porque o Espírito é um em todos nós. Esse é o Espírito de Deus, ensinando as mesmas coisas a cada um de nós. Não importa raça, cor, tamanho, estatura, mas o Espírito é o mesmo, porque ele não tem físico, ele não tem matéria, mas é um Espírito que ensina a cada um de nós. Então, porque está falando, quem capacitou nós para isso foi Deus. Porque o homem natural, ele não consegue dar testemunho de Cristo Jesus, porque está cheio do mundo. Mas em Cristo Jesus, nós somos capacitados, ensinados por Cristo Jesus. Vamos ler mais um pouco. Eu costumo dizer que há uma diversidade de pessoas. Na vida de muitos há uma diversidade de problemas também. E eu vejo a palavra de Deus de uma forma assim que eu costumo dizer, às vezes ela é muito flexível. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, mas sempre no objetivo de Deus, para que Ele possa ser uma assistência a todo mundo. Para que Ele possa, de uma forma, fazer com que todo mundo receba a porção que é merecida. Aí, dando continuidade aqui no 7, 1 Coríntios 3:7. Aí ele fala, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitorial. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitorial foi para a glória, muito mais é a glória que permanece. Então está falando de Jesus. É a glória de Deus, é a glória que se permanece. Aquela ele está falando, aquela glória lá era transitorial, mas hoje é uma glória que permanece para sempre. Que nós somos mudados de glória em glória,
Cada vez que nós vamos avançando, cada vez que nós vamos buscando mais de Cristo Jesus, a nossa vida ela vai sendo mudada e nós vamos sendo aperfeiçoados pela essa palavra de Deus. Então, eu costumo dizer que a vida em Cristo Jesus, ela é uma matemática. É uma matemática que você diminui e você multiplica. Diminuímos as tensões, as dificuldades e multiplicamos conhecimento diante de Deus. Cada vez que eu vou buscando mais, eu vou aproximando mais de Deus. Eu vou ficando mais perto de Deus e diminuindo mais as coisas que impedem eu de aproximar de Deus. Então, o que impede a pessoa de aproximar de Deus é ele mesmo. É a pessoa.